ver aí, ó, como em Atos do Apóstolo, uma igreja viva. Quando eu chamo vocês para a realidade, quando eu falo aí, ó, que tem cristãos morrendo aí, ó, sendo assaltados aí, ó, pelo diabo à luz do dia, é porque tem. E eu grito aqui por justiça e não aceitarmos mais injustiça. Quando eu digo assim, ó, que uma vez livre, nós não podemos retroceder, não podemos nos tornar ao jugo desigual. Gente, não tem como a pessoa atrasar toda ali, ó, o processo dela por causa de uma turma que preferiu ficar se divertindo. E eu conto isso para você, gente, em qual situação que eu falei isso, deixei bem explicado. Olha, eu falo com vocês que meus filhos sempre deixaram de divertir para estudar. Sempre, porque eu queria os meus filhos estudados, eu queria os meus filhos formados, e eu queria os meus filhos cidadãos de bem, ali exercendo o papel deles, de direito deles ali na sociedade. Aí de repente, gente, seus filhos são aí roubados, são aí trocam de lugar com seus filhos por uma pequena distração, e não é da pessoa, a distração é dos líderes, entende, povo de Deus? É aí que está o meu grito, quando eu falo, eu nunca tirei os olhos de Deus. E quando eu falo assim, gente, ó, quando eu mudei de igreja, eu conto a primeira vez e eu conto a segunda vez. E povo de Deus, em todo lugar que eu cheguei, as pessoas me queriam como líder, como fazendo a obra ali na igreja. E eu estou falando da menor a maior. Não é porque aquelas igrejinhas. Não. Foi da menor a maior. E eu, gente, nunca olhei para esse quesito. Esse é mais pobre, esse é mais rico. Eu nunca olhei. Eu olhei sempre para Deus, entende? É você chegar no ambiente e você ver Deus, é você sentir a presença de Deus, é o que é maravilhoso. E eu sempre falava assim, quando eu chegava na minha comunidade e quando eu ia orar lá, era aquela, gente, não tinha igreja, a casa da pessoa era aquela casa de pau a pique. E, gente, ali, a presença de Deus, e ali, gente, eu comentei com o Denilton, falei dos testemunhos que era contado lá, e falei o que acontecia, do mover de Deus, o meu maravilhar, gente, é com a presença de Deus. Ali, ó, eu contei assim, gente, aquele povo, e contei a descendência daquele povo, quem era aquele povo, que era um povo humilde e ali maravilhada com a presença de Deus. Então, povo de Deus, o que aconteceu aqui foi bem, igual eu falo, o diabo ele vive ao nosso derredor, bramando e rungindo, caçando a quem possa tragar. E no momento que eu contei para Denilton, você já tem mais ou menos aí um entendimento do que aconteceu. Quando eu falo com vocês, o que aconteceu lá na minha comunidade. O que aconteceu. E sim, eu sempre dou assim, Feliz Natal para você, comunidade de São Pedro. E que vergonha! Entende, povo de Deus? Eu estou viva aqui pelo poder de Deus na minha vida. Foi pelo poder de Deus manifesto na minha vida. Porque senão eu não estaria aqui para contar para vocês o meu testemunho. Eu não estaria aqui. E quando eu falo com vocês, eu não estaria aqui para contar o meu testemunho. Mas aí eles já tinham aí, ó, uma, duas e não sei quantas intenções com os meus filhos. E o meu grito é para que eles tirem a mão dos meus filhos. E que nojo
Tira a mão dos meus filhos no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Os meus filhos são herança do Senhor, fruto do meu ventre, meu galardão. Eles cresceram ali no caminho, na verdade e na vida. E como eu falo com vocês assim, ó, vira e mexe, eu faço o curso fé. Vira e mexe, eu fazia o curso fé com meus filhos e com prazer de estar ensinando e com prazer de ouvir deles o que eles tinham aprendido. E sim, gente, eu fiz o chamado assim para os meus filhos. O missionário ensinava, contava ali, ó, quando os meus filhos tinham ali mais ou menos 6 anos, já entendia ali um pouquinho da vida, eu ia lá, conversava com eles, fazia o chamado para eles. E eu fiz da mesma forma. Quando eu falo com vocês que o missionário é o mestre, levantado pelo mestre do mestre para me ajudar, é porque foi. E tudo que eu aprendi ali com ele, eu fiz aqui dentro da minha casa. Inclusive, ensinar o curso fé. E dos últimos gritos lá na rua foi eu ensinando o Stanley o curso